Bom dia, senhores. Quanto à temática dessa semana, considerando a intensidade dos protestos que ocorrem nos Estados Unidos em relação à violência policial diante da população negra, nós vamos tratar nessa semana em relação à mutação constitucional das decisões da Suprema Corte norte-americana em relação aos direitos fundamentais dos negros. Antes de começar esse vídeo, peço aos senhores que se inscrevam em nosso canal, caso queiram contribuir também para ajudar no desenvolvimento. O link vai ser disponibilizado logo abaixo desse vídeo. Peço aos senhores também que sugiram novos comentários para os próximos vídeos e que também, caso queiram, comentem sobre o assunto abordado. Então, o primeiro caso que nós vamos tratar é o caso Dred Scott versus Sandford, ou decisão Dred Scott. Essa foi uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos em 1857 que sentenciou serem as pessoas de ascendência africana importadas para o país e mantidas como escravas, ou seus descendentes, quer fossem ou não escravos, eles não estavam protegidos pela Constituição dos Estados Unidos e nunca poderiam se tornar cidadãos norte-americanos. Também decidiu que o Congresso não tinha autoridade para proibir a escravidão nos então territórios federais da União. O tribunal também declarou que, como os escravos não eram cidadãos, não poderiam requerer postularem em tribunais. Finalmente, a decisão estabeleceu que os escravos, assim como os bens móveis ou propriedade imóvel privada, não poderiam ser retirados dos seus donos, sem o devido processo legal. O voto final, no caso, foi escrito pelo chefe de justiça de então, Roger Taney. O caso de Dred Scott, ele foi um exemplo de ativismo judicial, uma vez que a corte realizou uma interpretação ativista, pautada em princípios constitucionais e não no texto literal da Constituição dos Estados Unidos. A Carta Magna norte-americana nada dizia sobre a escravidão, mas a corte pensou que a decisão evitaria uma guerra civil. Essa se trata de uma das decisões mais vergonhosas da Suprema Corte dos Estados Unidos, que, nesse caso, ela cobertou a escravidão em vez do direito fundamental à liberdade do cidadão. O caso teve início em fevereiro de 1854. Foi recorrido em fevereiro de 1856, obtendo a decisão em 6 de março de 1857. Teve como alegada base legal o artigo 5º da emenda à Constituição norte-americana e o chamado Compromisso de Missouri. Não obstante, ela foi revogada pela 13ª e 14ª emenda. E qual foi a repercussão? Embora Dred Scott nunca tenha sido revogada essa decisão pela Suprema Corte diretamente, esta havia, em 1873, declarado que pelo menos em parte aquela decisão havia sido revogada em 1868, pela 14ª emenda. Essa decisão foi acatada em 16 de junho de 1858, no discurso da Casa Dividida, pelo então candidato Abraham Lincoln. Abraham Lincoln foi o presidente dos Estados Unidos que acabou com a escravidão nos Estados Unidos. Então, esse é o primeiro exemplo de mutação na Constituição dos Estados Unidos. Houve uma decisão da Suprema Corte que admitia a escravidão e, posteriormente, essa decisão ela foi parcialmente revogada pela Suprema Corte. Decisão essa que foi acatada conforme o discurso do presidente abolicionista Abraham Lincoln,
os maiores presidentes da história dos Estados Unidos. Nesse caso, Dred Scott, ele viveu um tempo em um estado norte-americano que não admitia a escravidão, então ele pleiteou à Suprema Corte que lhe fosse garantido o direito à liberdade, uma vez que ele viveu longos anos nesse estado que não admitia a escravidão. Só que nessa decisão vergonhosa, a Suprema Corte julgou improcedente o pedido de Scott, alegando que não poderia sequer postular em juízo, uma vez que se tratava de um escravo e não tinha direitos civis e nem direitos políticos. Então, essa Suprema Corte, ela sequer reconheceu o direito de petição desse cidadão norte-americano. Outro caso que vamos abordar é o caso Brown vs. Board of Education, 1954. Foi um caso marcante, julgado também pela Suprema Corte, onde, neste caso, foi decidido ser inconstitucional as divisões raciais entre estudantes brancos e negros em escolas públicas dos Estados Unidos. Trata também de uma mutação constitucional, ou seja, de uma mudança informal da Constituição norte-americana. E essa decisão ela reverteu uma decisão anterior que foi tomada pela Suprema Corte, no caso Plessy vs. Ferguson, de 1896, que havia se tornado a base jurídica para validar a segregação racial nos Estados Unidos, especialmente no Sul, em locais públicos, tais como escolas, hospitais, praças, paradas de ônibus e trem. Então essa decisão, ela se trata também de uma mutação constitucional, ela reverteu totalmente a decisão nesse caso. Ela foi tomada em 17 de maio de 1954, quando a corte, encabeçada pelo jurista Early Warren, votou por unanimidade, declarando como inconstitucional, afirmando que as instalações educacionais separadas são inerentemente desiguais. Com efeito, o resultado imediato dessa decisão foi o fim da segregação racial nas instituições de ensino público americanas, embora continuasse por mais alguns anos em várias localidades. Quando foi determinado pelo juiz que a cláusula de proteção de iguais da 14ª emenda da Constituição norte-americana estava sendo violada. De start, a decisão abriu caminho para o fim da segregação racial nas instituições públicas do país e acabou sendo um marco para o movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, encabeçado por Martin Luther King. Ainda assim, muitos políticos e juristas, especialmente no Sul, não interpretaram a decisão como definitiva e resistiram, especialmente porque a Corte não especificou o método ou prazo para a dessegregação. Com efeito, foi necessária uma segunda deliberação, no caso Brown, para ordenar que o fim da segregação racial em locais públicos, como escolas públicas nos Estados Unidos, fosse feita de forma mais rápida e efetiva. Então, essa decisão, nesse caso, também houve uma mutação da Corte norte-americana, que ao contrário da decisão no caso Plessy versus Ferguson, em que a Suprema Corte validou a segregação racial no século XIX, já no século XX, em 1954, nesse caso, Brown, a Suprema Corte, ela decidiu pelo fim da segregação racial, sobretudo em escolas públicas, por violar a 14ª emenda da Constituição norte-americana, que garante a proteção dos iguais, ou seja, defende o direito fundamental à igualdade do cidadão norte-americano.
independentemente da raça, credo, religião, cor, crença. Então, eram esses dois casos que eu tinha passar aos senhores, que é importante saber, em relação à mutação da Constituição norte-americana, no que tange a temática da segregação racial nos Estados Unidos. Essas considerações que eu tinha a fazer aos senhores, caso queiram, façam comentários. Peço aos senhores que, caso tenham gostado, se quiserem é só dar um joinha. Caso queiram, também podem compartilhar esse vídeo. Peço aos senhores também que façam comentários para os próximos vídeos. Muito obrigado pela atenção de todos. Bom dia.